Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estogel, sou o professor Horácio. Vamos para uma segunda aula de Idade Média hoje. Falamos na primeira aula de bizantinos e árabes. Hoje nós vamos entrar na formação dos reinos germânicos. Os povos bárbaros que ocuparam e dominaram a Europa Ocidental no final do Império Romano, por volta já a partir ali do século IV, eram povos com variadas características, mas predominantemente germânicos nessa primeira fase, século IV, século V, século VI. E óbvio que desses vários povos germânicos que ocuparam a Europa Ocidental, naquilo que sobrou do Império Romano, alguns povos se destacaram em relação a outros, principalmente os povos que se aliaram à Igreja Católica e que, de alguma forma, se aliaram aos antigos romanos para construir, então, uma forma de governo, uma forma de centralizar essas regiões dominadas. Uma vez que os germânicos eram tribos e comunidades guerreiras que desconheciam o papel do Estado, desconheciam as classes sociais, diferenciação social, propriedade privada. Então, são sociedades muito diferentes das romanas, né, das gregas, que já conheciam então toda uma estrutura hierárquica de governo, de política, de Estado, etc. e tal. Eles, em geral, tinham na agricultura a sua base econômica e a grande necessidade para os germânicos era proteger essas terras. Então, você cria um grupo de guerreiros que vão ser leais a um chefe principal, o comitatus, e esses guerreiros vão proteger as terras porque a agricultura é a base da existência desses povos, tá certo? Em geral, a religião deles é politeísta, né? Religiões ali do norte, né? Com Odin, Thor, todas essas religiões nórdicas da Europa e em geral, né? E eles vão então começar cada vez mais a se converter ao cristianismo. Então a Igreja Católica Apostólica Romana é a única instituição capaz de aglutinar esses novos processos históricos, esses novos povos que estão conquistando terras na Europa Ocidental. Tudo bem? A continuidade aqui, eu falo para vocês que o comitatus, que é um conceito germânico, é a ideia de que existe um líder que é reconhecido pelo grupo como tendo maior capacidade de liderar o grupo, e o grupo de guerreiros oferece lealdade militar a esse chefe, a esse líder, em troca de proteção, tá certo? Então nós temos um conceito de lealdade que nós vamos chamar aqui de comitatus, ok? A economia, essencialmente agrícola, vai criar ao longo do tempo uma nobreza, uma classe superior que será a nobreza feudal. Por que isso? Porque os guerreiros vão acabar se tornando então uma elite que nós conhecemos na Idade Média como nobres. Nobreza guerreira, nobreza vassala, que é leal a um suzerano, leal a um grande proprietário de terras. E o pessoal que não faz parte dessa nobreza, obviamente, são os servos, são os trabalhadores, que vão então trabalhar a terra, gerando então sustento para toda essa sociedade. Percebam que, através da cultura germânica, estamos construindo os alicerces aí do que será o feudalismo lá no século IX, século X, século XI. Tudo bem? Seguindo, nós vamos ter o conceito de suzerania e vassalagem. A suzerania seria então o suzerano, o grande senhor, o grande proprietário de terras, e o vassalo é o nobre guerreiro que presta um juramento de lealdade ao suzerano em troca de terras, de benefícios e de proteção. Então o grupo se une em casos de guerras, de invasões, em casos de movimentações militares, toda a equipe, né, todo o grupo de nobres apoia um suzerano que será então, no futuro ainda um pouco distante, o famoso senhor feudal, que é o dono maior ali das melhores e maiores terras. Ele vai concedendo algumas terras para esses vassalos em troca de apoio, fidelidade e proteção. Tudo bem? Nós temos, por tudo isso, um enorme processo de ruralização da Europa Ocidental. Já falei na aula passada que o mar Mediterrâneo estava nas mãos dos árabes, então não havia mais como a Europa Ocidental fazer comércio com o Oriente pelo mar Mediterrâneo, que agora se tornou, né, um mar árabe, e nós temos, devido a essa grande característica germânica de ter na agricultura a sua principal base de economia, nós vamos ter então um processo realmente de ruralização. As cidades tinham um ar de muita insegurança nesse momento. Elas eram sedes administrativas, elas ainda tinham alguma existência, principalmente as cidades romanas mais antigas, mas em geral as cidades começam a se esvaziar por conta desse processo de guerras, de lutas, de insegurança, e o campo vai se tornar
a principal unidade espacial de vida e produção da Idade Média, tudo bem? É importante entender que esse governo, então, ele não é mais centralizado, não tem mais a figura de um imperador, de um rei, de um monarca, mas terá, então, a figura de alguns reis militares, tá? Então é uma hierarquia militar, é uma lealdade militar que vai substituir, então, os antigos imperadores romanos, e nós damos a isso o nome de fragmentação política. Ou seja, na Idade Média, você não tem um chefe para todos os estados, mas cada região, cada estado, cada feudo vai ter o seu próprio administrador. Seja ele um senhor feudal, seja ele um nobre vassalo que ganhou terras em troca da fidelidade, sempre estando abaixo de um suzerano maior, de um suzerano principal. Espero que tenha ficado claro para vocês. O primeiro grupo germânico a desenvolver realmente um estado centralizado e muito forte na Europa vão ser os francos. Os francos, eles invadiram a região que era conhecida pelos romanos por Gália. E a região da Gália é o território onde hoje seria então a França, pegando uma parte da Alemanha, mas predominantemente a França. E eles ocuparam essa região por volta do final do século IV, do século V, e muito cedo eles centralizaram esse território. Então, comparado com os outros povos, alamanos, vândalos e demais ostrogodos, visigodos e demais povos germânicos que ocuparam a Europa Ocidental, os francos eles se destacam pela precoce centralização da região da Gália, da França, e também por uma precoce aproximação com a Igreja Católica Apostólica Romana. Percebam que na luta contra os romanos, os francos entenderam que dependiam do apoio da própria população, da própria igreja, para conseguir realmente dominar o local e se estabelecer definitivamente nesse local. Isso é bastante interessante, porque vai dar origem à primeira monarquia, à primeira dinastia francesa, que são os merovingios. Tá? Nós tivemos as lutas entre os germânicos e os outros povos germânicos, a luta entre os povos germânicos e os antigos romanos, lideradas por um rei legendário chamado Meroveu. Esse Meroveu, ele então empreendeu importantes vitórias contra outros povos germânicos e conseguiu se fixar na região da Gália, onde hoje seria a França. Nós temos o neto dele, o Clovis, se convertendo ao catolicismo, se tornando cristão, e ele faz então uma aliança com a Igreja Católica e com as populações locais. É um sistema chamado hospitalidade, onde os germânicos cedem 1/3 das terras para os antigos romanos, ficam com 2/3 das terras, e em troca eles conseguem então uma aliança que dá a eles a possibilidade de dominação e permanência, conquista no território. Tudo bem? Nós vamos ter sempre uma característica muito marcante da própria cultura germânica. Então, como os germânicos não conheciam um estado centralizado, era muito melhor para eles dividir os territórios em condados, né? Em regiões que cada chefe, cada vassalo, cada nobre poderia então ter um certo controle das regiões. Era um costume desses povos a divisão do território, a fragmentação do território, que é a característica marcante do feudalismo. Tudo bem? Nós vamos ter um período ali por volta do século VI, mais ou menos, que são os reis indolentes, que eram reis germânicos francos que não tinham um apreço pelo controle, pela dominação, pela centralização do poder, e isso vai dar espaço para que outros nobres, para que outros vassalos ganhem poder e tomem espaço nesse contexto histórico, nesse processo histórico. É aí, então, que surge a figura do major-domo. O major-domo não é o rei, não é o monarca, ele é um líder de condado, ele é um líder de província, seria um nobre, por exemplo. E ele, obviamente ligado ao exército, todos esses grupos são essencialmente militares, eles acabam então adquirindo um certo respeito de parte das regiões, poder militar, e vão então começar a mudar e criar o que seria a dinastia merovingia, tudo bem? Nós vamos ter o Pepino de Heristal, que é pai de Carlos Martel. Carlos Martel é famoso por ter vencido a luta contra os muçulmanos, contra os árabes, na Batalha de Poitiers em 732. O Império Árabe, falei na outra aula, ele se expandiu,
né, por toda a Arábia, norte da África, chegando ao sul da Península Ibérica, e pela Península Ibérica eles passaram pelas montanhas, chegando ao território francês, e houve uma batalha em que os cristãos europeus, organizados aí nesse reino franco, vencerão e expulsarão os árabes do território. Lembrando que os árabes saem da França, mas permanecem nas regiões que já tinham sido conquistadas, entre elas algumas ilhas no sul da Itália e principalmente o sul da Península Ibérica, que hoje são então Portugal e Espanha. Tudo bem? Carlos Martel dá origem ao que nós chamamos de dinastia carolíngia, tá? Então, a dinastia merovíngia, ela está ligada ao rei legendário Meroveu. E a dinastia carolíngia está ligada diretamente ao Carlos Martel, tudo bem? Que então, o grande salvador da cristandade, assim conhecido, né, por ter vencido os muçulmanos, salvando a Europa cristã da ocupação árabe, que seria possivelmente definitiva se não tivesse vencido essa batalha de Poitiers, tá bom? Nós vamos ter, então, o Pepino, o Breve, né, que é um herdeiro, então, de Carlos Martel, se tornando rei da região da Gália, rei da França, em 751, tá? Então aí há sim um processo de centralização, sempre com características germânicas, dividindo o império, vamos dizer assim, em condados, em principados, em ducados. Então aí surge o termo marquês, duque, ok? Que são pessoas leais ao rei que vão então governar partes do território, perfeito? Nós temos, durante esse período, 751, o rei, né, Pepino, ele vai distribuir terras para a Igreja Católica e vai distribuir terras para os nobres que estavam então leais a ele. Isso vai, obviamente, gerar uma enorme riqueza, principalmente para a Igreja Católica, que foi a única instituição que realmente se tornou muito poderosa, podendo então controlar as terras, os dízimos, né, que é 10% de toda a produção anual, e controlar também o poder dos próprios reis, dos próprios imperadores germânicos, uma vez que eles tinham, através do Papa, uma liderança muito forte, né, vamos dizer assim, que nesse período o Papa é o rei da Europa, tá? E ele acaba tendo realmente uma aliança com todos os povos católicos dominados nessas regiões, tudo bem? Para terminar a aula, falando um pouquinho para vocês que Pepino ele estende o território da Gália para o norte da Itália, anexando algumas regiões ao norte da Itália, e vencendo então os lombardos. Os lombardos, que são povos germânicos que tinham invadido a Itália, a Península Itálica, né? A Itália não existe. E o Pepino, então, ele anexa alguns territórios que serão depois doados para a Igreja Católica, dando origem, então, às terras de São Pedro ou aos estados pontifícios, ou seja, a ideia de que a Igreja ela administra, então, vários feudos, vários territórios, basicamente 1/3 das terras da Europa Ocidental passaram ao longo do tempo a fazer parte de domínios da Igreja Católica. Percebam, então, o poder que a Igreja tem nesse período. Nós vamos ter, então, o famoso e mais importante rei carolíngio, que foi Carlos Magno. Carlos Magno, ele vai submeter vários povos, né? Tanto na Itália, quanto no norte da Europa, quanto a leste da Europa. Então, Carlos Magno vai dar ao Império Carolíngio uma configuração de reconstrução do próprio Império Romano, tá? Foi o maior império da Idade Média, foi um império então conquistado e controlado por Carlos Magno. É bem importante entenderem isso. Verifiquem depois nos mapas, né, do período qual era a extensão do território, até onde chegava, até onde não chegava e assim por diante. Tudo bem? Nós temos a divisão, voltando aqui às características germânicas, a criação do conceito de marcos, né, ou marquês, que são os nobres que vão cuidar das áreas dominadas por Carlos Magno, e o cargo de missi domicini, né, que seria então nobres, guerreiros, militares, leais ao imperador e que vão administrar. Na verdade, Carlos Magno criou realmente foi um estado de guerra, né? Então, as tropas carolíngias, elas visitavam e fiscalizavam todas as terras, todos os feudos, vamos dizer assim, cobrando impostos, verificando a ordem, vamos dizer assim, se tudo estava realmente de acordo com o governo, com o imperador. Tudo bem? Daqui
eu gostaria muito de dizer para vocês que o final dessa história toda se dá no século IX, uma nova onda brutal de invasões que Carlos Magno e a dinastia carolíngia não vai ser capaz de resistir. Tá? Então nós temos da região da Escandinávia os vikings, que por onde passavam deixavam rastros de violência. Nós temos do norte da África os muçulmanos sarracenos, que eram piratas marinheiros que invadiram e atacaram o sul da França, o litoral da França e o litoral da Itália. Então acabaram, obviamente, não ocupando, não invadindo, mas geraram muita destruição e muito ataque ao Império Carolíngio. E nós temos também os magiares, conhecidos como magiares, mas na verdade sabemos que são húngaros, né? Que são cavaleiros nômades vindos ali das estepes da Ásia Central e da região onde hoje seria a divisão entre a Europa e a Ásia, né? Os montes Urais ali, propriamente falando, na região russa. Esses povos também atacaram amplas regiões do Império Carolíngio. No final, a dinastia carolíngia acaba cedendo, acaba caindo. Então, o Carlos Magno se tornou imperador de Roma no ano 800, tá? Ele foi coroado pela Igreja Católica e ele morre em 813. Com a morte de Carlos Magno, o governo dele passou para o seu filho, né? Para o seu filho primogênito, que também depois entrega o poder a 3 dos netos de Carlos Magno, e tudo isso no famoso Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun foi assinado em 843 e basicamente dividiu o Império Carolíngio em 3 regiões. Seriam 3 Franças, uma França central, uma França ocidental e uma França oriental. Só para entender, a França oriental seria o que hoje é a Alemanha, tudo bem? Ou parte dela, junto com os países vizinhos ali, tudo bem? E para encerrar de uma vez, o fim da dinastia carolíngia na região da Gália se dá em 911, quando surge um tema da próxima aula, que é o Sacro Império Romano Germânico, que nós teremos então agora novas dinastias dominando essa região, tudo bem? A minha aula termina aqui, espero que você tenha entendido. Até a próxima, um grande abraço, valeu!